Então, continuando o período intertestamentário, a gente vai avançar agora para o Império Medo-Persa. E aí a gente vai analisar ele a partir do 536 a.C. e a extensão do Império Medo-Persa toda é essa. Então você pode notar que ao longo do tempo, enquanto a gente tem esse avanço dos impérios, os impérios eles vão crescendo de tamanho, mas todos eles estão englobando Judá. Então Judá, pelo ponto estratégico que se encontra, ela está sendo conquistada o tempo todo. Então não foi uma perseguição contra Israel, foi justamente porque ela estava no local geograficamente que era a ponte de acesso para o Egito, por exemplo. Então vamos analisar agora a fundação da Média e da Pérsia. Então a Média, quando nós olhamos para ela, a gente verifica que ela está no Planalto do Irã e que o seu fundador, pelo menos o que conta a história, é Siachiares, que ajudou Nabucodonosor a destruir a cidade de Nínive, e com isso vai se cumprir as profecias do Antigo Testamento a respeito da cidade de Nínive, que ela seria destruída. A Pérsia ela vai surgir um pouquinho depois no cenário. Ela vai ser tributária da Média, ela vai ser uma colônia da Média, ela vai ter que pagar impostos à Média e ela surge a oeste do Golfo Pérsico. E ela vai ficar um pouquinho abaixo da Média também. O seu fundador na história vai surgir como Aquimênides, da Pérsia, e ele vai ser contemporâneo do filho de Siachiares, Astíages. Conta a história que Aquimênides teve como filho Cambises e Cambises se casou com a filha de Astíages. O que acontece é que Cambises ele realiza esse casamento com o único intuito de ganhar terras de Astíages, como forma de aumentar o seu império. Acontece que essas terras que ele esperava ganhar nunca vieram. Então, isso fez com que ele ficasse por demais insatisfeito com aquela situação, fazendo com que ele colocasse em seu filho a intenção de conquistar aquilo que é seu por direito. Então, Cambises morre, mas ele passa esse sentimento para Ciro. Ciro vai herdar essa ambição do pai. Então Ciro vai começar a fazer pequenas intervenções militares ao redor, inclusive na Média. Astíages não vai gostar muito da situação e vai marchar com suas tropas em direção a Ciro. Acontece que quando ele chega na frente de Ciro e dá ordem para atacar, os seus próprios oficiais o rendem e o entregam de mão beijada a Ciro e proclamam Ciro seu próprio rei. Então, Ciro acaba unificando a Média e a Pérsia sem entrar em combate. E a partir daí, Ciro vai fazer as intervenções militares nos outros países. Como, por exemplo, a própria Lídia, que fica na região da Ásia Menor e que tinha Creso como milionário, o rei milionário. Quando nós olhamos para a Lídia, nós verificamos que a história daquele local é uma história que compõe inúmeras riquezas. Por exemplo, o rio Pactolo ele era considerado como um rio onde existia ouro entre as suas areias e que era fácil extrair esse mineral, a ponto de tornar todo o reino rico. E as suas nascentes eram ricas em metais preciosos. Nada melhor do que começar pela Lídia para conseguir o sustento necessário para as suas campanhas militares. Acontece que Creso fica sabendo que a Lídia ia ser invadida e pede auxílio a Esparta, a Grécia e a Babilônia. Esses vão ao seu socorro, mas os três exércitos mais o de Creso sucumbem à ação do Império Medo-Persa e Ciro consegue conquistar a cidade. Diz-se a história que ele invade a cidade de Lídia em 5 de Nisan de 547, justamente na data que a mãe do rei vem a falecer, se aproveitando de um momento de fraqueza, porventura. Bem, a Babilônia ela ajuda a Lídia a se defender. Já que ela ajuda a Lídia a se defender, isso é um ato de guerra contra a própria Média e Pérsia. Então, nada melhor do que Ciro marchar contra a Babilônia. Mas isso aconteceu de uma forma completamente diferente do que se esperava. Então a gente sabe da história de Nabucodonosor, a gente vê alguma coisa na Bíblia a respeito de Evil-Merodach, que chega e lembra-se de Joaquim e traz ele lá de onde ele estava preso para começar a almoçar e jantar e fazer suas refeições na frente do rei. Evil-Merodach é um rei fraco e é um rei que ele vai perdendo tudo aquilo de política que Nabucodonosor conseguiu alcançar. Então ele começa a perder terras, começa a perder império, começa a perder prestígio e nessa época vai surgir então o partido sacerdotal que vai contra Evil-Merodach e dá um golpe de estado, pegando um general e elencando ele à condição de rei. Esse general era um general devoto que ia
ia a todos os templos e adorava os deuses babilônicos. Então esse general, ele assume o reinado por esse golpe de Estado e ele tem por filho Belsazar. Mas passado algum determinado tempo, então o partido sacerdotal vai rachar com Nabônido, e Nabônido, que já tinha um pendor para ser um historiador, ele é conhecido ao longo da história como rei historiador, ele vai partir para o campo de relatar a história. Então ele sai do cenário de rei e ele começa a ir às suas províncias, começa a ir para Ur, sai de Ur, vai para o Egito. Então ele vai dar uma volta no Império Conhecido. E quem fica responsável pelo reino nesse período é Belsazar, seu filho. Esse fato nós temos nas escrituras também, porque a gente vai verificar que Belsazar estava lá num banquete e nisso aparecem as palavras Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ele pede para que alguém interprete, e aquele que interpretar ele ia fazer de terceiro no seu reino. E às vezes a gente não entende, mas por que terceiro? Por que não segundo? E aí ele não pode fazer segundo porque ele é o segundo. Nabônido é o primeiro, mas ele está afastado, mas ele é o detentor. Belsazar é o segundo. Logo, ele só poderia fazer de Daniel o terceiro no comando. Senão ele perdia o próprio direito a estar comandando. Então, Belsazar lança essa proposta e a gente já sabe o que acontece pelas escrituras. Acontece que, nessa época em que a Babilônia foi invadida, o Nabônido ele dá ordem para que o culto que abriu o ano em adoração aos deuses não fosse executado. E isso causou um grande cisma no partido sacerdotal. E eles começam a fazer correspondências com Ciro, ao ponto de chegar e falar: pode vir, a sua vinda é aguardada, aguardamos a sua vinda, venha. E Ciro aceita o convite, então ele entra nas suas tropas praticamente sem grandes guerras, ao ponto da história relatar que os templos não foram saqueados, nada foi roubado, o que é uma coisa que faz pensar que realmente houve essa aliança entre o partido sacerdotal e o próprio Ciro. Ciro vai entrar, em algum momento ele vai ter conhecimento das escrituras que vão ser apresentadas para ele, e lá ele vai ler que Ciro reedificará as cidades de Judá, o meu ungido Ciro. Então, ele entende que as escrituras estão falando dele muito antes dele vir a nascer. E ele faz um edito. Os judeus que livre e espontaneamente desejarem voltar à sua pátria poderão contar com as garantias do rei. E aí ele vai deixar Dario naquela região da Babilônia, e Dario vai assumir a Babilônia. Acontece que nesse pequeno período, ele vai começar a unificar a Ásia Menor, a Ásia conquistada, o império vai ser consolidado, vão ser cunhados moedas, você cunhe moedas, você melhore o salário dos meus funcionários, eu quero casas melhores, você dê mais direitos às pessoas, de modo que as pessoas começaram a se sentir alegres por estarem participando do reino. E isso é nada mais nada menos que uma preparação para atacar a Europa. E assim ele o faz. Então Dario vai tentar atacar a Europa e vai fazer uma oposição frente a Atenas. Então Atenas é a guardiã da Europa, ela não deixa com que nenhuma investida de Dario dê sucesso. E Dario pede para que o secretário todo dia pela manhã gritasse aos seus ouvidos: lembra-te de Atenas! E ele fazia isso com o intuito de trazer à memória tudo aquilo que aquele povo estava fazendo, de confrontar a sua autoridade. Então, a partir daí, a guerra não é mais invadir a Europa, mas a guerra é destruir Atenas. E ele fez disso de seu próprio ministério, as suas guerras médicas. Então a primeira expedição ela é completamente destruída por uma tempestade. Ele não fica satisfeito e manda uma segunda. Na segunda ele manda 10 mil homens. A Grécia só tem, manda 100 mil. A Grécia só tem 10 mil para poder defender. Milcíades é o general da Grécia. E ele pede para que Fidípides vá até a cidade de Esparta e peça reforços. Conta a história que Fidípides corre 200 quilômetros e pede para Esparta auxiliar. Esparta diz: não, nós auxiliamos, mas no momento nós não podemos enviar as tropas porque estamos em festas religiosas, mas ao final delas, no 6º dia, nós podemos enviá-las. E Fidípides volta com a notícia. Mas Milcíades não pode aguardar esses homens, esses 6 dias, porque
Os persas já estão a ponto de desembarcar na praia. Então ele começa a analisar o seu terreno, começa a analisar o melhor local para ele fazer uma boa defesa com poucos homens, de modo que ele possa se aproveitar do pequeno território para poder fechar ele completamente e aquele grande exército não fazer tanta frente assim. E conta a história que, depois de um dia inteiro de batalhas sangrentas, eles conseguem se sagrar vitoriosos. Milcíades vai derrotar os persas em Maratona. E, ao final dessa derrota, ele pede para Fidípides somente mais um favor, que ele vá até a cidade de Atenas, que percorra 45 quilômetros e ele anuncie a vitória. E Fidípides vai fazer isso. Ele vai sair da batalha de Maratona do jeito que ele estava, ferido, machucado, e corre em direção a Atenas. Chegando lá, ele anuncia: vencemos. E ele morre ao final daquilo. Por que essa história é interessante? Porque quando nós olhamos para os dias atuais, há pelo menos 2 registros da palavra utilizada que chegam nos nossos dias. Uma envolve os fatos que aconteceram nessa batalha, outra envolve a carta de Judas. Então, uma forma para nós entendermos o que está escrito na carta de Judas é entender o que está escrito nessa batalha. E o modo como essa palavra é empregada, em que sentido ela era utilizada. Porque lá na carta de Judas a gente não tem uma tradução perfeita dela. Tanto é que a gente não consegue traduzir a palavra, a gente dá uma ideia de uma expressão. Porque quando a carta diz batalhardes diligentemente pela, e aí a gente continua, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, esse batalhar diligentemente pela é a mesma expressão que está escrita e que envolve esse cenário da batalha de Maratona, que é epagonizomai. É uma expressão que reverberiza a mais intensa e constante admoestação. Lute, lute, lute com todas as suas forças. A palavra em seu sentido original relaciona-se a uma batalha que envolve dor agonizante para a conquista da vitória. É tudo de si, até o esgotamento total, tanto físico, quanto mental, quanto psíquico. É um esforço que só cessa quando todos os músculos eles entram em falência múltipla, inclusive o próprio cérebro. Então a pessoa não desiste, ela não esmorece porque ela está cansada, porque ela não quer mais, porque não era isso que eu pensava. Ela só desiste, ela só esmorece porque o corpo não consegue resistir ao esforço contínuo e extenuado que é exigido dele. E esse esforço ele vai até o último momento derradeiro, quando não há mais força no corpo e todos os órgãos entram em falência plena e a pessoa vem a óbito. Então a palavra batalhar diligentemente pela é isso. Lute, lute, lute com todas as suas forças. Dê tudo de si. Quando você pensar que não tem nada mais para dar, continue dando. Mas em minha vida, ela não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é o que você tem que anunciar. As pessoas têm que conhecer o que você conhece. Ela tem que saber a verdade que você sabe. A palavra ela tem que reverberizar no tempo e no espaço. A sua vida é menos importante do que a mensagem de salvação. Quando Judas fala que ele queria simplesmente falar da comum salvação, ele fala que o Espírito lhe tocou e lhe obrigou a falar exatamente o que está escrito na carta. A batalhar diligentemente pela fé. Se esforce, não desista, não esmoreça. A dor é agonizante, mas ela é necessária para a conquista da vitória. Vá até o esgotamento total físico e mental, até que não haja mais como ir à frente. Não por desistência, mas porque você deu tudo de si e não há nada mais que você possa fazer. É isso que está escrito lá em Judas. Nós entendemos aqui, quando nós olhamos para essa batalha, nós estudamos a palavra e o radical dela e o que ela quer significar. Por isso que é interessante a gente ler esse período. Bem, aqui Dario ele vai morrer, e sem conseguir o seu intento. Quem vai entrar no circuito a partir de agora vai ser Xerxes. Xerxes nós conhecemos porque ele se encontra na Bíblia, é o Assuero. Então Assuero está lá nos seus 180 dias que ele proclamou a festa justamente para poder decidir ao longo desses 180 dias se ele ia dar continuidade na investida contra Atena ou não. Ele não queria muito entrar nessa guerra. Por isso que ele joga esses 180 dias de festas, para ver se o povo esquece. Conta a história que ao longo desse período, em algum momento, ele vai pedir para que
a rainha entre na sua presença, Vasti. E aí a gente já tem os relatos bíblicos. Vasti não vai, e ele destitui ela da função de rainha, e vamos entrar com a história de Esther. E aí nós temos o livro de Esther, que conta toda a história. Bem, acontece que ao final desses 180 dias, Xerxes ele é convencido a mandar o seu exército. Então ele manda um grande exército, 4.000 navios, para a Grécia. Alguns desses navios vão atracar justamente aonde Leônidas e seus heróis estão fazendo a defesa. Um local onde está bem defendido. Mas são 4.000 navios. Eles vão atracar em todos os locais possíveis. Existiam pontos que não estavam tão bem defendidos quanto aquele. Enfim, eles vão conseguir entrar, eles vão conseguir chegar até a Grécia e vão destruí-la e vão queimá-la. Infelizmente, a ação de Assuero, ou de Xerxes, vai despertar a chama grega. E a partir daí, os gregos vão começar a ter já um ponto de destaque ao longo da história. E, ao mesmo tempo, que a Pérsia vai começar a decair no seu império. E quais são as contribuições e consequências que o Império Medo-Persa possam ter causado ao longo da história? A gente pode ver alguns rápidos e fáceis. Por exemplo, a gente vê no livro de Neemias, capítulo 2, que Artaxerxes vai decretar o retorno dos judeus. Então, a gente vê aqui o início da contagem do tempo que está escrito lá em Daniel, que haverá 7 semanas, 62 semanas até o aparecimento do ungido. Começa a contar do decreto, o decreto que Artaxerxes pronuncia. E ali no livro de Neemias, capítulo 2, tem a data exata de quando começa a cronologia. A consequência disso é que Neemias volta para Jerusalém e o templo vai ser edificado. Zorobabel vai ser o governador e ele é da descendência de Judá. Josué é o sumo sacerdote e ele está lá também como um vaso perante o Senhor. Tudo isso vai acontecer em meio a lutas, a meio a inimigos, a meio a embargos. O ministério de Ageu e Zacarias vai ser ativamente professado naquele momento. Outra coisa que a gente pode considerar como contribuição é a própria dispersão dos judeus, porque alguns voltaram para Israel, outros aproveitaram a deixa e ainda saíram da região onde estavam e avançaram ainda mais dentro do império conhecido, indo para suas extremidades, alcançando locais que eles ainda não tinham alcançado. Com isso, os judeus ganham um maior espalhamento, as sinagogas vão ocupar maiores cidades e vão estar distribuídas ao longo do império. E isso vai favorecer o ministério de Paulo quando vier o tempo da sua pregação. E ele vai dizer na sua época que, desde os tempos antigos, Moisés tem uma sinagoga em cada cidade. E Paulo está se referindo justamente a esse período em que as sinagogas começaram a se expandir porque os judeus começaram a se expandir ao longo do império. Outra contribuição é que na Babilônia ficaram alguns sábios, ficaram algumas pessoas que eram entendidas nas escrituras e não quiseram voltar. A tradição judaico-messiânica ela vai indicar que alguns desses sábios eram judeus. Os tais reis magos que vieram do Oriente para poder ofertar ao menino Jesus ouro, incenso e mirra, na realidade eram judeus que haviam ficado naquela região do Oriente e que, conhecedores das Escrituras e das palavras de Daniel, que também estava na Babilônia e foi lá que eles escreveu, sabia com exatidão a data em que o Messias viria no mundo. E não é muito difícil de acreditar nisso, porque Daniel realmente diz a data em que o Messias ia se fazer manifesto. Então é uma probabilidade a ser considerada. Bem, vamos continuar então com as consequências do cativeiro babilônico para os judeus. A idolatria ela é destruída, porque eles começam a ler e estudar as leis. A lei de Moisés ela é respeitada. O judeu não quer mais se corromper, porque ele sabe que a corrupção levou ele ao cativeiro. Inaugura-se então um culto público. Novamente se tem a esperança messiânica, porque eu estou voltando para a minha terra, eu estou voltando para Jerusalém, logo as profecias podem ser cumpridas, porque elas dizem respeito a Jerusalém e dizem respeito à esperança messiânica. Há uma pronunciação de nacionalismo, como nunca houve entre os judeus, e vai haver um cisma entre os judeus e os samaritanos, porque com o retorno dos judeus, a gente vai ter Esdras e Neemias fazendo de tudo para que o povo se mantenha puro e santo e íntegro, as linhagens sejam conservadas, e aqueles judeus que por acaso permaneceram na região e se casaram com as nações pagãs,
eles vão chamar de samaritanos. Eles vão ignorá-los, eles vão dizer que eles não são judeus, que eles são mestiços e que não pode ter aliança com os mestiços. Então, esse cisma ele vai ocorrer mais por um zelo de Esdras e Neemias em fazer com que as linhagens judaicas permaneçam intactas. E as linhagens intactas vão favorecer a vinda do Messias. Porque é possível identificar a linhagem. Se não tivesse sido intacto, ia ficar muito difícil se identificar a linhagem do filho de Davi. E a gente vai ver o clímax disso no Novo Testamento, quando Jesus está pregando aos judeus e samaritanos. Separação profunda entre as funções de escriba e fariseu, a gente vai ver isso aqui com mais profundidade, provavelmente lá no Império Romano. E a questão do sumo sacerdote, que ele sai de um intermediador, um chefe religioso, para ser um chefe civil e um chefe político. Ele vai ganhar uma ascensão que nunca foi dele, uma responsabilidade que nunca foi dele. E isso vai atrair a atenção e isso vai acabar corrompendo o sacerdote. Porque ele vai ficar mais aficionado pelo poder do que pela sua função. No entanto, a doutrina vai sair ilesa do cativeiro. E a gente vai ter a inserção do aramaico, fruto do domínio assírio no Oriente Médio e o retorno do judeu à sua própria terra. Assim a gente termina a contribuição do Império Medo-Persa e a gente vai passar uma análise do Império Grego na outra semana.